Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Graça e paz do Senhor. Espero que vocês estejam extremamente bem do outro lado. Estamos aqui para mais um vídeo nesse canal e hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante. É um vídeo um tanto quanto rápido dessa vez, eu só queria liberar algo sobre a sua vida. Mas e se eu te dissesse que Deus não tem problema com as suas dúvidas? Você acreditaria em mim? É óbvio que tem um contexto para essa aplicação. Eu não vou soltar essa pérola aqui e deixar você se virar com ela. A gente vai trabalhar um pouquinho a partir da palavra de Deus, como a gente sempre faz nesse canal. E eu já te convido, obviamente, a ficar nesse canal se você curtir esse conteúdo ao final. Você faz isso se inscrevendo nele, aqui embaixo tem um botãozinho chamado inscreva-se, é só você clicar e não esquece também de ativar as notificações clicando no sininho, assim você não vai perder mensagens como essa que Deus tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida, beleza? Dito isso, sem mais delongas, vamos ao tema do vídeo. Eu lembro que eu estava meditando sobre uma palavra que está lá em Marcos 9, há algum tempo atrás. Essa palavra não é recente, diferente de tantas outras que eu trago aqui, mas eu estava meditando nessa palavra e falava sobre um pai que tinha um filho endemoniado. Esse menino ele era cometido de crises convulsórias, ou seja, ele tinha convulsões. Só que essas convulsões não eram naturais, elas não eram de cunho normal. Elas eram geradas, como o próprio texto nos mostra, por espíritos maus, ou seja, ele estava possesso por demônios. E é interessante que a primeira coisa que Jesus faz quando ele chega naquela localidade é repreender os seus discípulos, porque antes de procurar a Jesus, aquele pai procurou os discípulos de Jesus, aqueles que caminhavam com ele e que tinham poder e autoridade para que no nome de Jesus também pudessem fazer os feitos que Jesus fazia. E a primeira coisa que Jesus faz antes de repreender a incredulidade do pai, que é o tema central dessa mensagem aqui, a gente vai trabalhar muito mais nessa incredulidade, né? Eu vou usar entre aspas aqui, vocês já vão entender o porquê, do pai do menino. Mas Jesus, antes de repreender a incredulidade do pai, ele vai repreender a incredulidade dos discípulos. Assim que Jesus chega, ele fica sabendo do caso, da situação, ele é procurado por esse pai, o pai conta que procurou os discípulos não conseguiram resolver o problema, então Jesus os repreende chamando-os de geração incrédula. E pergunta para eles, até quando estarei com vocês, até quando terei que suportá-los? Ou seja, Jesus sabia que chegaria um período que Jesus seria assunto aos céus e não estaria mais com eles aqui fisicamente. E ele pergunta, até quando terei que dar suporte a vocês em coisas que eu já dei autoridade para que vocês realizassem? Então, primeiro, Jesus está repreendendo uma incredulidade que é uma incredulidade genérica, ou seja, uma incredulidade geral de todo um povo, de toda uma nação, de toda uma geração. Isso aqui é importante dizer, irmãos, porque às vezes a gente lê esse texto com esse olhar muito específico, achando que Jesus só está se referindo aos seus discípulos. Mas quando ele diz geração incrédula, ele está falando com toda uma geração de pessoas que viviam naquela época. Isso pode se aplicar também para a nossa geração. O que Jesus está dizendo para os discípulos, quando ele diz que uma hora ele não estaria mais com eles e eles teriam que realizar aquilo que eles podiam realizar, é o que Jesus também está dizendo para a gente hoje. Em meu nome, vocês podem e têm capacidade e autoridade para realizar os mesmos feitos que eu fazia. O próprio Jesus, em uma outra ocasião, ele diz para os discípulos, para que eles não fiquem deslumbrados com aquilo que eles viam Jesus fazer, porque em algum momento eles fariam coisas ainda maiores em nome de Jesus. Ou seja, essa autoridade que Jesus tinha sobre espíritos imundos, sobre doenças, enfermidades, ele nos deu, ele deixou conosco. E era isso que ele estava dando ali como uma forma de vislumbre através dessa manifestação de exortação com seus discípulos. Então é interessante a gente falar disso aqui, porque isso é algo que está disponível para nós. Jesus está dizendo para nós hoje, cara, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los em coisas que vocês já têm autoridade para exercer em meu nome? A incredulidade, ela fala muito disso, né? É um fator que nos limita de viver coisas sobrenaturais. É um fator que nos limita de viver romperes e coisas que nós sabemos que podemos viver em Deus. Quantas das vezes, irmãos, a gente não está lendo a palavra, ou então está ouvindo o testemunho de um irmão que talvez tenha uma fé um pouco mais fervorosa do que a nossa, e a gente limita nós mesmos dizendo assim, esse tipo de coisa não pode acontecer comigo. Só acontece com fulano, com ciclano, só acontece com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, porque esses caras eram diferentes. Só acontece, sei lá, com um pastor famoso, com um missionário tal, porque esse cara ora não sei quantas horas por dia, porque ele jejua não sei quantas horas por dia, porque ele faz isso, ele faz aquilo. Esse cara é diferente, ele tem um mover diferente no mundo espiritual. Só que o que Deus está dizendo pra gente através dessa palavra, a partir do que Jesus está falando para os seus discípulos é, cara, tá disponível para todo mundo, tá? Só depende do seu nível de fé.
Deus não tem filhos prediletos a quem ele confia mais poder ou menos poder. É óbvio que na parábola dos talentos a gente entende, a gente aprende que o Senhor confia tesouros a nós de acordo com a nossa capacidade. Ele confia responsabilidades a nós de acordo com a nossa capacidade, né? É óbvio que ele não vai dar mais do que aquilo que a gente possa carregar. Mas em relação a milagres, a sobrenatural, a manifestação de Deus, isso está estritamente condicionado a nós, a como nós limitamos a Deus, ao poder de Deus. O que Deus de fato pode fazer e o que ele não pode fazer? Cara, não tem nada impossível para ele. O próprio Jesus está dizendo isso aqui nessa palavra que a gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, esse é um primeiro ponto que eu quero deixar bem claro para nós aqui antes da gente entrar nesse tema. Porque o que eu quero falar com vocês é: Deus não tem problema com a sua dúvida. E é óbvio que eu vou contextualizar isso daqui. Mas ele também não quer que você seja incrédulo. A palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa dinâmica de relacionamento com Deus, a dinâmica de provocação dos milagres e das realidades sobrenaturais do céu é através da fé. Hebreus 11 vai dizer pra gente que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Você ainda não vê, mas você pode materializar a partir daquilo que você crê. Então, a fé é o princípio ativo que nós cristãos acessamos para que, em nome de Jesus, possamos atrair o sobrenatural para o meio natural. Então, o primeiro ponto é: pense sempre nisso. A fé está condicionada às suas limitações, ou seja, às limitações que você mesmo impõe a você mesmo e que talvez você esteja transferindo para Deus. Não se esqueça, para Ele nada é impossível. Se algo se tornou impossível na sua vida, é porque você está enxergando dessa forma. Mas se você exercer a credulidade, você vai ver coisas que você achava que seriam impossíveis de acontecer acontecendo, como é o caso desse pai que vai ver acontecer com esse filho. Aqui eu separei apenas alguns versículos, tá, desse texto de Marcos 9. Eu vou ler o versículo 22 até o 25, só para a gente poder entender o que eu quero falar aqui com vocês, tá? E o 22 vai dizer assim, ó: muitas vezes o Espírito o lança no fogo ou na água para tentar matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. E aí Jesus vai responder assim, ó: se puder, perguntou Jesus, tudo é possível àquele que crê. Lembra que eu falei para vocês que tudo é possível àquele que crê? Ou seja, a fé é esse princípio ativo que faz as coisas acontecer, que faz a gente sair do campo natural e experimentar coisas sobrenaturais. É isso que Jesus está dizendo para a gente aqui. Se a gente para diante de um obstáculo e a gente encara que aquilo é impossível de ser transpassado, de fato aquilo vai se tornar impossível de ser transpassado. Porque a gente criou uma crença limitante na nossa cabeça que nos impossibilita de passar por aquele obstáculo, sabe? É tipo, eu vi um vídeo uma vez, um tempo atrás, que era um cachorro, ele estava atrás de um portão e ele estava latindo para um outro cachorro, com muita vontade de sair dali para, enfim, brigar, brincar, eu não sei o que ele queria fazer com outro cachorro, e ele ficava ali latindo vorazmente, assim, né? E a gente falava, caramba, ainda bem que esse cachorro tá preso, né? Porque se ele não tivesse preso, imagina o que poderia acontecer. E aí a câmera vai dando um zoom out, assim, né? A câmera vai afastando um pouco e a gente vê que no entorno daquele portão não tinha muro, ou seja, aquele portão estava em pé. A única coisa que impedia aquele cachorro de atravessar aquele portão e fazer o que ele quisesse fazer era a mentalidade dele. Ele acreditava que aquele portão era uma barreira, mas ao entorno daquele portão o caminho estava livre. Era só ele sair de trás do portão e passar por um dos dois lados, ou esquerda ou direita, e ele estava do lado de fora, ele estava do outro lado. Então muitas das vezes o que nos impossibilita de viver o milagre somos nós mesmos, é a nossa incredulidade, a nossa incapacidade de crer que aquilo é possível, porque para Deus tudo é. Para nós pode não ser, mas para Ele tudo é alcançável. Então esse aqui é um ponto muito interessante para nós. Jesus responde para ele que tudo é possível ao que crê. No mesmo instante o pai respondeu, eu creio, Senhor. Olha aqui a dicotomia, eu creio, mas me ajude a superar a minha incredulidade. Esse é um ponto que eu quero trabalhar com vocês com bastante força, é o tema central dessa mensagem, tá? Então se atenha bastante a ele aí, versículo 24. E eu finalizo no 25 dizendo, quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo, espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. Então Jesus foi lá e resolveu o problema que os discípulos que tinham a mesma autoridade para resolver não resolveu. O que me chama a atenção nisso daqui, cara, é esse diálogo entre Jesus e o Pai sobre credulidade. Esse pai, cara, ele é muito sincero, uma coisa que os discípulos não foram com Jesus, né? A gente não consegue talvez fazer uma inferência tão direta, porque o texto não nos vai dizer isso, né? Então talvez seja mais um campo de conjectura do que qualquer outra coisa. A gente está fazendo uma paráfrase desse texto aqui. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus chega e repreende os discípulos, me parece que eles ficam calados, né? Me parece que eles não têm nem o que responder, eles não sabiam o que responder. Ou seja, eles poderiam ter feito algo que esse pai fez e algo que nós podemos fazer.
sermos humildes, de reconhecermos que nós não temos fé suficiente para ver o milagre acontecer. Isso aqui é muito importante para mim, irmãos, porque esse pai vai dizer com toda a sinceridade do mundo: Senhor, eu creio, mas a minha fé é abalável. Muitas das vezes, irmãos, a gente fica escondido atrás de uma máscara de super crente, dizendo à torta e à direito, pregando, dando testemunho, conversando com irmãos e dizendo: eu creio, eu tenho fé, o Senhor vai fazer, nada é impossível. A gente decora de trás para frente, de frente para trás, todos os textos onde a palavra diz que para Deus nada é impossível. Eu mesmo sou esse cara, irmãos. Chegou uma fase da minha vida que toda vez que eu pregava, eu decorei a maioria dos textos que tem na palavra citando essa passagem, né? Para Deus nada é impossível. Acaso há alguma coisa difícil para Deus, né? A gente vê em Gênesis, a gente vê em Jeremias, a gente vê em Lucas 1:37, a gente vê Jesus com o jovem rico, a gente vê em Jesus com esse pai aqui com o filho endemoniado. Cara, eu meio que decorei tudo isso, eu vivia falando isso para as pessoas como se fosse um mantra. Mas dentro de mim, de fato, eu não acreditava que aquilo era uma verdade. Eu não acreditava que para Deus nada era impossível. Logo, aquele que tem como um dos seus maiores atributos a impossibilidade. Ou seja, a possibilidade, né? Impossibilidade não, a possibilidade, né? Ele é onipotente, ou seja, ele pode fazer todas as coisas. E o que Deus está querendo de nós é uma atitude diferente do que a atitude dos discípulos, que eram pessoas que carregavam uma autoridade em Cristo para realizar aquele tipo de milagre, mas diante de um desafio em que fracassaram, não conseguiram se tornar pessoas humildes e confessar para Jesus: nós não tivemos fé suficiente, quando Jesus os chama de incrédulos. Sabe? E o problema de Jesus com os discípulos, de fato, talvez não fosse 100% a incredulidade, mas sim a falta de sinceridade que eles não tinham. Talvez eles estivessem investindo essa carapuça de que crescem em tudo aquilo que viam Jesus realizar, como se eles de fato entendessem o que estava acontecendo, mas na realidade o coração deles dizia outra coisa. Isso é muito interessante porque em vários momentos a gente vê Jesus realizando alguns milagres, como por exemplo o milagre dos pães e peixes. Quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixes, vai dizer que logo em seguida Jesus pega um barco para ir a outra cidade. E naquele momento Jesus está liberando um sermão sobre a vida deles e diz para que eles tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E obviamente, irmãos, hoje a gente lendo o texto, entendendo o contexto, a gente sabe do que Jesus estava falando. Jesus estava falando: toma cuidado com a semente que os fariseus podem colocar na mentalidade de vocês para fazer vocês acreditarem no formato retrógrado que eles acreditam até hoje, numa forma religiosa. É isso que o Senhor estava dizendo para eles sobre o fermento dos fariseus. Mas eles, por não terem entendido o milagre dos pães e peixes, eles achavam que Jesus estava se referindo a pão, a coisas materiais, materialistas. E o próprio Jesus fala para eles: vocês não entenderam o que aconteceu? Então, assim, o que eu tenho para mim é que em vários momentos os discípulos caminhavam com Jesus e viam Jesus realizando coisas absurdas e maravilhosas, feitos incríveis e fantásticos, mas com o tempo, vendo mais do mesmo, a gente acaba se acostumando, por mais sobrenatural e incrível que essas coisas sejam. Então, aquilo que era impossível se torna completamente trivial. Quem sabe não se tornou trivial para os discípulos? Quem sabe não se tornou trivial para você? Então, é algo que a gente tem sempre que pensar, irmãos. O que o Senhor quer de nós em todo o tempo e o tempo todo é a nossa sinceridade. Ele quer que o nosso coração esteja vulnerável diante dele, sabe, querido? Ele quer que nós estejamos despidos das nossas vaidades, dos nossos egos e dessa nossa superioridade, sabe? Essa coisa de, cara, queremos passar a imagem para as pessoas de uma coisa que nós não somos. Às vezes nós temos medos, né? Eu tenho um projeto aqui na nossa igreja que a gente se reúne com os irmãos e a gente tem um período de debate sobre algumas palavras e a gente está ali num ambiente vulnerável, de pessoas que a gente conhece, de pessoas que a gente se derrama uma diante das outras, pessoas para quem nós confessamos pecados, pessoas para quem nós contamos das nossas vidas, mas muitas das vezes eu percebo que tem pessoas que julgam outras por colocarem situações naquela roda que elas consideram que são coisas que não deveriam ser faladas ou que não deveriam ser perguntadas. Nossa, como que você pode achar isso de Deus? Nossa, como você pode fazer essa pergunta sobre Deus? Nossa, isso aqui é absurdo de você dizer. Por que que é absurdo, irmãos? Por que que é absurdo se você pensa? A própria palavra vai dizer que antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já as conhece. Então, desde o momento que uma ideia surgiu na sua cabeça, isso já é conhecido por Deus. Então, por que não falar para aquele que te conhece melhor do que ninguém? O que me chama a atenção em nós e em textos como esse é a nossa capacidade de atuação, sabe? De nos tornarmos personagens de crentes maravilhosos, inabaláveis, que não sofrem com nada,
que não tem problema com nada, que tudo tá bom, tudo tá uma maravilha. Meu Deus, eu tô alegre em todo o sofrimento, eu não tenho falta de nada, Jesus é 100% suficiente. Meu Deus, como eu sou incrível. Eu deveria ser a quarta pessoa da Trindade. Ou melhor, a quarta pessoa da quadrindade, né? Não sei nem se existe essa palavra. Mas é tipo isso, sabe, irmãos? Às vezes a gente se coloca dentro de uma roupa de religiosidade, a gente veste aquilo tão bem, é tão confortável, cabe tão bem, parece que foi costurado por um alfaiate, irmãos. E a gente fica dentro daquilo e a gente não consegue mais se despir diante do Senhor. A gente não consegue, a exemplo desse pai, contar com sinceridade para Deus: Senhor, eu creio, mas talvez a minha fé não seja o suficiente para que eu veja um milagre. Então, o que o Senhor está dizendo para a gente aqui é que, cara, Ele não tem problema com as nossas dúvidas. O Senhor nos conhece, Ele conhece o nosso coração. E aqui, obviamente, eu não estou querendo levantar um altar à incredulidade dizendo para você que você deve duvidar o tempo inteiro. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer que não há problema quando as dúvidas surgirem, sabe? E essas dúvidas devem ser levadas ao Senhor, aos pés dEle. Aquilo que é um questionamento genuíno na sua mente, no seu coração, deve ser falado e perguntado ao Senhor. Ele não tem problema com as suas perguntas, irmãos. Quem tem problema com as nossas perguntas e questionamentos são os religiosos, que tentam encaixotar Deus dizendo: eu sei quem Deus é, eu sei como Deus age. Um dia desse eu estava assistindo um vídeo no YouTube e o irmão começou pregando a mensagem dizendo assim: deixa eu te explicar uma coisa sobre como Deus funciona. Quando ele liberou essa primeira frase, eu já fechei o vídeo e saí do YouTube, porque eu falei: cara, se esse cara acha que ele entende como Deus funciona, ele não sabe nada sobre Deus. Porque a partir do momento que a gente acha que consegue pegar um Deus que é gigantescamente maior do que o nosso imaginário comum e colocar ele dentro do nosso entendimento limitado, cara, isso significa que a gente já perdeu todo e qualquer entendimento que a gente possa ter dele. Aí você vai dizer assim: Glaucio, mas então quer dizer que é impossível entender a Deus? Não, ele se revela para você. A palavra vai dizer que ele se revela aos seus amigos. Ele conta segredo aos seus amigos, mas eu quero que você entenda nesse vídeo, irmãos, que Deus só se deixa conhecer aqueles que Ele quer que o conheçam. Aquilo que nós conhecemos de Deus é porque Ele quer revelar a nós. Não é porque nós montamos uma equação, colocamos Deus dentro de um tubo de ensaio científico e dizemos: ah, tudo bem, agora eu entendi quem Deus é. Não, irmãos. Não, não. Até porque se a gente entendesse quem Deus é, a gente não precisaria de fé. Eu estou gravando um vídeo sobre fé. E se a gente fala que entendeu a Deus, aí não precisa mais de fé. Porque a fé é justamente a dinâmica que Deus criou para que a gente pudesse conhecê-lo sem vê-lo. Então se a gente diz: eu entendo quem Deus é, para que a gente precisa de fé? Se a gente já conhece Ele tão intimamente, se a gente já conseguiu esquadrinhar Deus de uma forma tão geral e genérica, a gente não precisa mais de fé. Deus é como o meu vizinho, que eu conheço plenamente. Deus é como o cara que me atende na padaria, que eu conheço plenamente. Deus é como um parente meu, que eu conheço plenamente, queridos. Nós não podemos compreendê-lo. Então, é por isso que nós precisamos de fé. Para crer que Ele existe e a partir dessa crença nós o conhecemos. Já parou para pensar que antes de você começar a professar a fé que você professa, primeiro você precisou de fé? Primeiro você precisou acreditar que de fato existe um ser invisível em uma região celestial que cuida de você, que é o seu Criador, que te dá o seu sustento, que te provê, que tem um propósito para você. Essa ideia parece louca às nossas cabeças, ao nosso entendimento, à nossa lógica. É paradoxal, mas a gente crê nisso através do quê? Da fé. Então a fé é essa condição de crer naquilo que é invisível, de crer naquilo que nós não vemos. É a dinâmica que Deus estabeleceu para que nós tenhamos uma confiança verdadeira e genuína, para que nós o amemos de forma real e não de forma condicional. Sabe? O amor, de fato, de nós para com Deus tem que ser uma escolha, porque se você não escolher amá-lo, você não consegue amá-lo. Não dá para sentir genuinamente o amor por alguém que você não vê. A palavra diz o seguinte: se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você diz que ama a Deus a quem você não vê? Irmãos, isso é muito lógico. Se a gente não consegue amar os nossos semelhantes, pessoas que nós vemos todos os dias, a gente consegue ter inimizade, a gente consegue ter ódio, a gente consegue ter raiva, a gente consegue travar guerras, a gente consegue conflitar, brigar, batalhar contra essas pessoas, quem dirá contra Deus que a gente não vê? Então você entende que a fé é essa dinâmica que respalda tudo aquilo que a gente crê.
aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente professa. Então é isso que eu quero trazer para vocês, irmãos. E como eu disse, eu não estou estabelecendo aqui um altar à dúvida. Eu não estou falando para você também duvidar de tudo e questionar a tudo, porque se você entrar nesse lugar, pode ser que em algum ponto, de fato, você perca a fé, porque vão ter coisas que não vão ter respostas. Você não vai entender determinados pontos, alguns momentos. A palavra diz, Jesus diz, né, através da sua palavra, o que eu faço agora vocês não entendem, mas em algum momento vocês entenderão lá na frente, no futuro. Tem coisas que não é para você entender agora, mas tem coisas que Deus quer revelar a você e é por isso que essas dúvidas são geradas. A religiosidade diz pra gente, não faça perguntas. Deus está dizendo, pergunte, porque eu dei capacidade para vocês pensarem. Eu quero filhos pensantes. Eu quero que vocês sejam profundos. Irmãos, a profundidade nasce do pensamento. Você tem uma capacidade que um Deus criativo e extremamente pensador colocou em você quando formou o seu cérebro. Quando formou os seus neurônios, as suas sinapses cerebrais, ele colocou isso aí com um propósito. Não tem o menor problema você perguntar para Deus, desde que isso seja uma pergunta genuína e verdadeira no seu coração. O que esse pai está dizendo para Jesus é, Senhor, eu creio, mas talvez a minha fé não seja o suficiente. Ele foi sincero. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai dar uma ordem para o espírito imundo e esse espírito vai sair do filho daquele homem. E eu termino te dizendo isso aqui, cara, porque se de fato Jesus tivesse problema com a incredulidade, ele não teria resolvido o problema desse pai. Ele teria simplesmente dito assim, tudo bem, então eu volto em outra hora, quando você tiver fé suficiente. Mas esse homem foi sincero, ele disse para o Senhor, ele disse, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, sabe? Eu não tenho fé suficiente, me ajuda na minha incredulidade. Então Jesus, honrando a sinceridade desse homem em expor para ele o seu coração verdadeiro, ele vai lá e realiza o milagre. E eu acredito que a partir daquele momento, esse déficit de credulidade que tinha naquele pai acabou. Porque ele viu, através do sinal e da cura do seu filho, que Jesus era capaz de fazer qualquer coisa. Esse homem começa num contexto incrédulo, com Jesus tendo que dizer para ele, tudo é possível ao que crê. E ele termina vendo seu filho curado. Fruto da sua sinceridade, em expor um coração que não era 100% crédulo. E dizendo, agora eu sei que tudo é possível para ti. Então, irmãos, eu quero que você fique com essa mensagem. Eu quero que você pare de carregar esse peso sobre as suas costas que talvez a religiosidade tenha colocado sobre você. De que você tem que ser o tempo todo um super crente, de que você tem que ser o tempo todo um ator, de que você o tempo todo tem que estar vestindo uma máscara, uma roupa que não é sua. Ei, o Senhor não tem problema com as suas dúvidas, Ele tem problema com a sua falta de sinceridade. Ele tem problema com a sua hipocrisia. O maior problema de Jesus com os fariseus era a hipocrisia. Sabe de onde vem a raiz da palavra hipocrisia? A atuação. Vem do teatro. É isso que Jesus dizia para os fariseus, vocês são atores. Deus não quer atores, Deus quer filhos, e filhos são sinceros. Eu não sei se você do outro lado aí é pai ou se você é mãe, eu ainda não tive esse privilégio, mas um dia eu espero no Senhor que eu vá ter. Mas se você tem alguma criança em casa e ela está num período de aprendizado, ela ainda é pequena, então está tendo ali a sua capacidade de raciocínio sendo formada, eu acredito que ela te faça muitas perguntas. Né? Mãe, mas por quê? Pai, mas por quê? Aí você responde, mas por que isso? Não, mas por que aquilo? Mas por que isso? Por que aquilo? E nunca param os porquês. E sabe por que seu filho não tem medo de fazer essas perguntas para você? Porque ele confia que você é pai, ele confia que você é mãe. E ele confia que ele tem uma intimidade com você suficiente e necessária para que ele consiga fazer isso dentro de um ambiente seguro. E é isso que Deus quer estabelecer conosco. Um ambiente seguro, de intimidade, de relacionamento, em que a gente não tenha medo de ser quem nós somos diante de Deus. Até porque, irmão, se tem alguém de quem a gente não consegue esconder coisa alguma, esse alguém é o Senhor. Então eu espero que você fique com essa mensagem, que ela fale grandemente ao seu coração, que ela desperte os seus olhos para isso. Sabe? Novamente eu digo e repito, não construa um altar à sua dúvida, mas não tenha problema se elas surgirem. Seja franco com Deus. E eu tenho certeza que Ele vai honrar a sua sinceridade e que o milagre vai acontecer e Ele ainda vai edificar ainda a sua capacidade de crer nele. Porque até para crer nele, a gente precisa dele.
Amém? Então fica com essa mensagem, espero que ela seja edificante para a sua vida. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se ainda não for inscrito nesse canal, eu te convido novamente a ficar por aqui, clicando no botãozinho aqui embaixo. Ativa as notificações clicando no sininho. Manda para aquelas pessoas que têm problema de incredulidade. Fala assim, querido, a partir desse vídeo você vai acabar com a sua incredulidade ou vai ter ainda mais. Mas pelo menos se você for sincero, você vai conseguir ter coragem de tirá-las com o próprio Deus. Amém? Então é isso, um beijão no seu coração, querido. Eu espero que o Senhor abençoe grandemente você, sua casa, sua família, seus planos, seus projetos, tudo, obviamente, dentro do plano e do propósito do Senhor, porque esse é o melhor lugar que a gente tem para estar, no centro da vontade dele. É isso, um beijo no seu coração e não se esqueça, Jesus é o centro. Até mais, tchau, tchau.